Hoje eu vou mostrar repertórios para todos os temas. O repertório do tema da sua prova está aqui. Bem, é evidente que os temas que caem nas provas do vestibular são inéditos ou basicamente você não tinha o conhecimento prévio do que ia cair no tema da redação. Isso é fato. E o que a gente pode fazer para trabalhar com isso? A gente pode se preparar antes com a coletânea de repertórios. E nesse vídeo eu vou simplesmente mostrar 22 repertórios que vão caber, vão se encaixar em vários temas, nos seus argumentos. Então, com certeza, você vai ter algo para falar na sua redação a partir desse vídeo que eu vou estar mostrando aqui. Então, eu já mereço seu like, sua inscrição, ajuda o canal que a gente vai crescer juntos, tá bom? Mas como assim repertório para todos os temas? Bem, isso aqui, esse slide você pode ler, mas eu já vou exemplificar. Então, eu vou mostrar nesse exemplo um conhecimento basilar para vocês entenderem como aplicar os repertórios que eu vou mostrar ainda, vou apresentar, porque assim, com esse conhecimento prévio, você vai poder aplicar da melhor forma possível esses repertórios que eu trouxe. Então, agora, o que é eixo? O eixo vai ser a parte mais abrangente do tema. Por exemplo, eu trouxe o eixo saúde. Por quê? Porque você percebe que a gente pode abordar muitos tópicos dentro da saúde. O eixo é mais abrangente e a partir dele se originam temas específicos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no caso da saúde. Essa seta ficou horrorosa, mas tudo bem. No caso da saúde, um tema específico pode ser, por exemplo, o uso do cigarro eletrônico e os impactos na saúde pública. Inclusive, esse tema caiu na UNEB 2022. Tem vídeo no canal porque eu tirei a nota máxima nessa redação e expliquei passo a passo, em detalhes, como eu fiz isso. Então, esse vídeo é super importante se você tiver interesse. Também porque é modelo Enem, eu fiz baseado no modelo Enem. Você confere esse vídeo ou na descrição ou nos cards, você também pode pesquisar no meu canal. E vamos seguir aqui. Outro tema que também se relaciona com saúde, o estigma sobre a saúde mental, caiu no Enem 2021. Um tema, eu parafraseei e coloquei dessa forma aqui. A Covid-19 e os efeitos da pandemia. Outro tema também. Agora você me responde. O que todos esses temas mais específicos têm em comum? Eles vêm de uma área mais abrangente, eles vêm do eixo saúde. Quando eu estou lá fazendo a prova, um dos raciocínios que eu tenho é justamente esse. Se eu estou, por exemplo, fazendo esse tema aqui, o uso do cigarro eletrônico, esse tema veio de algum lugar, foi de qual eixo? Do eixo saúde. Então, inicialmente, eu coloco aqui, eixo saúde. Quais são, na verdade, os repertórios que eu tenho desse eixo saúde? Constituição Federal de 1988. E eu vou, assim, depois que eu fiz esse raciocínio, vou pensar em uma relação entre esse repertório com o tema específico. Qual é a relação desse repertório Constituição Federal de 1988 com o uso do cigarro eletrônico? Se você viu o meu vídeo, você sabe que eu usei esse repertório. E como é que eu apliquei? Foi o seguinte, eu estabeleci a seguinte relação. A Constituição Federal de 1988 fala sobre a garantia que nós temos de ter a saúde. Então, eu falei assim, a saúde é algo tão vital que é uma garantia por lei, é um direito. Mas existem pessoas que desperdiçam utilizando o cigarro eletrônico. Você percebeu como eu fiz o meu repertório ficar produtivo? Foi justamente estabelecendo uma relação, porque não pode ficar jogado. Não pode só colocar porque é da saúde e deixar o corretor sem entender.
Você literalmente tem que explicar porque o seu repertório está ali. E assim foi esse conhecimento que eu queria passar para vocês. Essas relações são super importantes para você aplicar bem e para você fazer uma produção de texto com muito mais segurança. Outras considerações antes da gente passar para os repertórios. Você percebeu que eu falei de um eixo saúde que estava diretamente relacionado com os temas específicos que eu mostrei, mas você também pode utilizar outros eixos que não sejam de saúde, mas que tenham alguma relação com o tema ou até com seus argumentos. Vou exemplificar. No caso que a gente já viu do cigarro eletrônico, o uso do cigarro eletrônico, esse tema que estava no slide anterior, nós sabemos já que ele vem do eixo saúde, mas eu posso também utilizar o eixo cultura. Por quê? Porque no eixo cultura, um dos pontos seria o comportamento. E o que muda o comportamento? Uma das coisas que muda o comportamento é a influência da mídia. Se no meu argumento eu falei que existe uma influência da mídia que romantiza o uso desse instrumento, eu posso procurar dentro do eixo da cultura algum argumento que fale dessa influência da mídia no comportamento. E a gente vai ver que, por exemplo, podemos usar Theodor Adorno, que fala que os meios de comunicação podem sim alterar, modular nosso comportamento, nossa personalidade. Outro exemplo, para a gente reforçar e passar para os 22 repertórios que eu trouxe e para os 11 eixos. A Covid e seus efeitos da pandemia, né? O tema também do slide anterior. Você sabe que está relacionado com o eixo saúde, mas você também pode utilizar o eixo da tecnologia. E assim, com o aumento do e-commerce, com as pessoas comprando online, vendendo online, a gente pode estabelecer esse efeito. A Covid foi uma doença que determinou medidas de saúde pública que, inclusive, impediram as pessoas de sair de casa por um período e, em razão disso, o e-commerce, que foram as compras por meio da internet, foi uma alternativa que muitos utilizaram. E assim você procura no eixo da tecnologia algum repertório que eu possa fazer uma relação e você aplica esse repertório. Agora vamos ver quais são esses repertórios. No eixo educação, quais repertórios eu apresento para você? Primeiro, conforme o relatório A Educação no Brasil, uma perspectiva internacional lançada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ao considerar o contexto social do Brasil, para milhões de crianças, a educação é a única chance para melhorar suas vidas e as de suas comunidades. Então, temos aqui a educação como elemento transformador. Se você puder encaixar no tema esse aspecto da educação, faça isso. Próximo, Padre Antônio Vieira, filósofo e missionário português, afirmava que a boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. Esse a gente pode utilizar bastante, ainda mais que o anterior, porque é estabelecido aqui nesse repertório que a educação é importante. E a gente sempre pode fazer, então, um contraponto. A educação é importante, como já dizia o padre Antônio Vieira. Porém, existe esse cenário problemático que impede que a educação se efetive, seja a evasão escolar, seja a desvalorização dos professores. Então, você vai percebendo que existem vários temas dentro da educação que você pode utilizar esses dois repertórios. Mas lembrando, é sempre importante você parafrasear sem perder a essência do que quer dizer aquele repertório. E assim, vamos seguindo aqui. Eixo Tecnologia. O Marco Civil da Internet e lei sancionada em 2014 regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. Esse foi o primeiro. Agora o segundo. Vamos lá, sociedade em rede.
A sociedade em rede, designada por Manuel Castells, é caracterizada por uma mudança na sua forma de organização social, o que foi possibilitado pelo surgimento das tecnologias de informação em um período de transformação econômica e social. Aqui você pode perceber que eu coloquei em parêntese alguns aspectos que eu queria expandir, como eu venho dizendo aqui, expandir esse raciocínio. Por quê? Você, nesse segundo repertório, pode perceber que ele é bastante amplo, ele é vasto, né? Fala sobre o aspecto social, fala sobre o aspecto econômico. Então, quando você está lá fazendo a sua redação, você pode, por exemplo, parar aqui. Vou exemplificar. Naquela história do e-commerce, a gente pode trazer sociedade em rede de uma forma sempre mais aprimorada. Vocês percebem que eu estou aqui conversando com vocês, falando. É assim que eu colocaria, tal. Mas na hora da produção do nosso texto, colocar em um formato de redação. Aqui eu estou falando em uma forma de diálogo. Então, coloquei Sociedade em Rede por Manuel Castells, vem informando, vem trazendo a informação que a tecnologia mudou, transformou a economia. Você coloca um ponto e aí fala, nesse sentido, o e-commerce pode ser considerado um fator de mudança que trouxe novidades. Eu vou, como eu falei, moldando esse meu repertório de acordo com o meu tema, sem perder a essência. Então, eu não usei essa parte aqui social, porque não ficava tão relevante, não era o aspecto que eu queria ressaltar naquele momento no meu texto. Mas, sim, essa parte de transformação econômica. Então, eu parafraseei o que estava aqui, coloquei em outras palavras e foquei em um dos tópicos abordados, que foi essa parte, repito, econômica, nesse exemplo que eu dei, ok? Também eu posso utilizar nesse mesmo repertório de Manuel Castells essa parte do social, falando, por exemplo, das ofensas virtuais, que houve uma transformação social e as pessoas passaram a ter interações e assim os problemas dentro dessas novas interações foram surgindo, como é o exemplo das ofensas virtuais, e assim é necessário resolver essa problemática. Percebeu o que eu fiz aqui? Eu peguei o repertório, parafraseei, coloquei em foco a parte social, relacionei com um tema que no caso foi as ofensas virtuais, que eu aleatoriamente falei para vocês aqui. Mesma coisa do primeiro repertório. Eixo Saúde. Em 1988, o Sistema Único de Saúde foi criado baseando-se em 3 princípios doutrinários: a universalidade, a qual o Estado deve garantir condições de saúde e seus recursos independentemente de quaisquer aspectos sociais; a equidade, para considerar as diferenças a fim de formular políticas públicas mais adequadas à realidade de grupos de risco; e, por fim, a integralidade, pois como a saúde resulta de processos sociais, econômicos, políticos e culturais, corrige aí, as ações públicas desse setor devem interagir com todo o conjunto social. Então, vocês percebem que esse repertório que eu trouxe é bastante longo, porque ele fala de 3 princípios doutrinários, ele fala de 3 pilares. E eu indico que você escolha um deles para aprofundar e fazer o vínculo com o aspecto que você quer abordar no seu parágrafo. E eu trouxe desse jeito porque é o conceito completo. Mas o ideal é que você escolha um para poder realmente fazer um aprofundamento. Primeiro, o seu texto só tem 30 linhas. Segundo, talvez você não consiga desenvolver os 3. E terceiro, talvez nem precise você desenvolver os 3, porque você está querendo abordar só um ponto em específico que se relaciona com algum desses 3, não são todos.
aqui no exemplo integralidade, eu usei no meu vídeo, eu mostrei da redação da UNEB, vídeo da redação da UNEB, utilizei o princípio da integralidade na minha redação e foi o único que eu utilizei, porque eu queria justamente trazer o contexto de a saúde é um setor que trabalha com vários outros setores, então a gente precisa preservar a saúde para também preservar outros setores. Essa lógica que eu acabei de falar combina com o conceito de integralidade. Então, foi ele que eu escolhi, foi ele que eu expliquei e foi com ele que eu relacionei. Ficando isso bem evidente, não vou reforçar de novo nos próximos repertórios. Então, vamos seguir aqui. Maior erro que o homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Arthur Schopenhauer. Quando a pessoa escolhe focar de uma forma insalubre em um aspecto, por exemplo, do trabalho dela, do estudo dela, e colocar a saúde em segundo plano, não vai valer a pena no final das contas. E aí você transforma isso em um parágrafo que fique mais sofisticado e mais coeso. Segurança e violência. Para Pierre Bourdieu, o conceito de violência simbólica trata-se de uma violência sem coação, mas com danos morais e psicológicos, uma vez que se apoia no reconhecimento de uma imposição determinada. Nesse sentido, crenças são continuamente fabricadas no processo de socialização e induzem o indivíduo a se posicionar no espaço social seguindo critérios e padrões do discurso dominante. Esse foi uma referência à violência mais voltada à violência psicológica, que pode ser abordada, por exemplo, no cyberbullying, no cancelamento, nas ofensas virtuais. Esses eu já citei. E outros que com certeza você, se conseguir estabelecer uma relação com violência sem a coação física, mas ainda assim com a violência, esse repertório vai realmente combinar. Outros casos, como do racismo, machismo, só que aqueles que não se expressam de uma forma física, mas de uma forma psicológica. O próximo, Thomas Hobbes. Conforme Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza e, portanto, precisa do Estado para estabelecer a ordem. E é assim que a gente termina esse eixo da segurança e da violência. Cultura. No eixo da cultura, eu trouxe 3 repertórios, no caso 11 eixos, cada um com 2 repertórios, mas esse aqui tem um a mais. Então, são 23 repertórios no total. Quais são? Primeiro, esse aqui que fala do behaviorismo, porque o behaviorismo é uma corrente da psicologia que fala sobre o indivíduo estando inserido em um meio e a partir disso existe uma influência no seu comportamento. A gente pode realmente antecipar, prever e administrar esse comportamento. Já esse, segundo o teórico Adorno, o que denominou de indústria cultural e a gente vai entendendo aqui que nesse repertório vamos falar sobre a influência da mídia em modular os comportamentos e identidades, como eu usei no exemplo do instrumento do cigarro eletrônico e a influência que muitos artistas fazem as pessoas relativizarem a saúde, adentrarem nesse estilo de vida, enfim. Isso aqui vai falar sobre indústria cultural, influência midiática, comportamentos e identidades. Theodor Adorno. Já esse aqui, a Constituição Federal de 1988, vai abordar um outro aspecto da cultura, que não é mais assim a questão do comportamento, mas sim os patrimônios imateriais e materiais que nós temos, que as outras culturas têm e que é necessário preservar, que é necessário conhecer, incentivar. E aqui, esse artigo fala justamente disso e exalta
essa importância da cultura do nosso país. Economia e desenvolvimento. Aqui vamos ter Confúcio e aqui novamente Manuel Castells. O primeiro que eu trouxe de Confúcio fala sobre justamente o valor que o trabalho deve conferir para o indivíduo, porque é um lugar que você pode desenvolver as suas potencialidades e confere valor e dignidade. E a gente pode usar isso como exemplo justamente para fazer uma contraposição. Ou seja, o trabalho deveria ser isso que Confúcio falou, mas muitas vezes a gente encontra um quadro diferente, um panorama completamente discrepante com essa realidade. No caso da escravidão, no caso até de ambientes que ocorrem assédio moral. E a gente também pode usar para temas mais positivos, como o voluntariado. Você pode falar que é uma forma de trabalho, mas não é remunerado, obviamente. Porém, ele sim tem a capacidade de desenvolver as potencialidades, desenvolver habilidades como empatia, entre outras, criatividade, habilidades sociais. Você utiliza para vários temas. Agora, segundo Manuel Castells, estamos aqui. Segundo Manuel Castells, o avanço disruptivo das novas tecnologias de comunicação não só mudaria a comunicação e o acesso à informação e à cultura, mas também configuraria um novo modelo de produção, uma nova economia. Esportes. No dia que eu tô gravando esse vídeo é no sábado, amanhã vai ser o último dia da Copa, então já no clima, mas nem tanto, né? Vamos falar sobre o eixo esporte. Primeiro, aqui eu falei sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. Esse recorte faz mais referência justamente à figura do torcedor, mas já esse outro aqui da Constituição Federal de 1988 faz referência à prática esportiva mesmo. Se você lembrar, o artigo 5º fala sobre o lazer, sobre a saúde. Então, justamente, se o lazer e a saúde são garantias, o esporte deve ser considerado algo de extrema vitalidade, seja no aspecto de lazer, seja no aspecto da saúde. E aqui eu trouxe para vocês. Desigualdade e invisibilidade social. Primeiro, eu trouxe essa obra de Bauman, filósofo polonês, Zygmunt Bauman, Cegueira Moral. Foi a obra dele, porque ele falava justamente que a maldade não se restringe a fatores de guerra, mas também na frequência, na insensibilidade diária de lidar com o sofrimento do outro, na incapacidade ou na recusa de reconhecê-lo como digno do senso da ética e moral. Então, em resumo, isso aqui fala sobre a invisibilidade social e a gente pode colocar em várias questões, em várias referências de minorias, por exemplo, pessoas em situação de rua. Existe uma insensibilidade diária, recusa muitas vezes a ver essas pessoas. Existe uma invisibilidade social delas perante ao Estado também. E assim, o próximo, o artigo Os Desvalidos, publicado por John Friedman, que ele conceitua os tipos de pobreza. Então, ele falou aqui da despossessão social, despossessão psicológica e despossessão política. E esse parágrafo explica cada um para você entender e conseguir aplicar na sua prova. Despossessão social refere-se à falta de recursos que parece sequestrar o status de cidadania, ou seja, é como se para você ser visto como cidadão você precisa ter dinheiro. Em resumo, né, em palavras simples. Despossessão psicológica é quando você se vê como uma pessoa que não tem valor, porque você passou por muitas frustrações, naturalizou uma condição negligenciada. Você naturalizou uma condição negligenciada e assim existe uma autocensura. E a despossessão política, que é o não reconhecimento legislativo de alguns grupos.
na cidadania e democracia. A gente pode pensar na democracia ateniense, que foi o pontapé inicial para a democracia atual, e a gente também pode pensar em como a Constituição de 1988 garante, entre outros direitos, a liberdade de manifestar o pensamento, sendo vetado o anonimato, né? Mas liberdade de expressar o pensamento, da atividade intelectual, artística, comunicação, meio ambiente e sustentabilidade. De acordo com Michel Sandel, as relações e as representações sociais não são mais compreendidas por uma praxis de ética ou cidadania, e sim por princípios de mercado. Então, não só em meio ambiente e sustentabilidade, mas em qualquer relação que você pode estabelecer que as pessoas estão se importando menos com a ética e mais com o lucro, você pode citar esse repertório. E outro aspecto que eu queria trazer da sustentabilidade é a função social da terra. De acordo com a Constituição, né, essa função social da terra seria o quê? Seria atender à justiça social, seguridade alimentar, a sustentabilidade e a promoção cultural dos povos, das comunidades, enfim. Último eixo, linguagem e comunicação. Trago Arthur Schopenhauer falando que a maneira como que uma pessoa escreve, demonstra, confessa o valor que essa pessoa dá aos seus próprios pensamentos. E Ludwig Wittgenstein, acho que falei certo, será? Pronto, mas está aí escrito. Ele fala, ao atestar que os limites do pensamento são os limites da linguagem, a gente consegue ver realmente que isso mostra uma substancialidade na relação do pensar e na relação da linguagem. Então, é importante a gente fazer esses vínculos. O que fazer agora, já que terminamos todos esses repertórios? Vamos conseguir compreender os próximos passos. Primeiro, reveja o vídeo e assim anote, parafraseando com as suas palavras, porque assim vai ajudar você a memorizar e também a ter o processo de autoria, que vai ser necessário quando você for escrever sua redação no dia da prova. Pesquisar brevemente sobre cada autor. É importante a gente conhecer quem a gente está citando, né? Por mais que a gente não concorde com tudo que o autor fala, é importante a gente saber quem ele é. Pelo menos, como eu botei aí, brevemente. Pesquisar para complementar o repertório, ou seja, existe alguma coisa a mais dentro do que certo autor falou que você quer entender melhor, que você achou que poderia aprofundar? Então, pesquise e faça esse processo. Tudo isso vai ajudar você a memorizar e também a conseguir escrever redações com vários repertórios. E outra coisa, você aplique durante o tempo que você tem esses repertórios na sua redação para você ir treinando, se você consegue aplicá-los mesmo e como melhorar esse processo. Aqui alguns resumos importantes, você pausa e lê, e assim vou finalizando o vídeo. Beijos e tchau!